Isaías, amém? Isaías 44, parte do primeiro versículo, diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, nós vivemos tempos de aridez espiritual. Nós vivemos em um tempo de seca. Igrejas cheias de atividades, mas vazias do poder de Deus. Cultos animados, mas corações frios. Programas sofisticados, mas as vidas não são transformadas. E quando eu olho para isso tudo, se eu olho para a direita, para a esquerda, eu não vejo esperança e não encontro nenhuma possibilidade de mudança. Com a apostasia que tem tomado a nossa geração, talvez os irmãos não tenham ciência, só que está havendo um advento, um retorno de muitos evangélicos protestantes ao catolicismo romano. Isso é apostasia, negar o Senhor que os resgatou. Porque o louvor, a adoração, não pode consistir em imagens de escultura. E isso eu não digo a pessoas que não têm muitos estudos. Eu não falo de membros simples de igreja, líderes, pastores, em nome de um falso amor, tem retrocedido na sua fé. Esse amor é falso. Esse amor se chama ecumenismo, porque é um amor que aceita tudo. Onde o próprio texto diz: Eu sou o Senhor. E é apenas Ele. E nesse tempo de aridez espiritual, olhando ao nosso redor, eu não encontro esperança. São tempos difíceis, amados irmãos. São tempos de aridez. O mundo fede a morte espiritual. Isso me preocupa,
E isso tem que te preocupar. Isso tem que ser motivo de nos tirar o sono, assim como tirou o sono de muitos no meio da pandemia, aonde viram seus parentes morrerem, aonde viram seus parentes entrar num estágio terminal. Como é que nós ficamos quando vemos um ente querido com câncer, a diabetes? A realidade espiritual é essa. Morte, morte e morte. Mas são textos como esse que me faz ter esperança em um avivamento. O avivamento ele não é produto apenas humano, mas o avivamento é vontade de Deus. Em todo o período da história, hoje nós não vamos falar historicamente, em outro momento, Deus assim nos permitindo, vamos trazer exemplos onde Deus usou homens e mais homens na história, aonde Deus intervém para trazer um avivamento. O texto diz: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ele promete água, mas a água que ele promete não é para quem já está satisfeito. Não é uma água para quem já está satisfeito com os prazeres que esse mundo tem a lhe oferecer. Não é água sobre aqueles que estão satisfeitos com o ativismo político, com o ativismo religioso, mas é água sobre quem tem sede. Não é água sobre um autossuficiente. Não é água sobre quem está confortável em sua mornidão espiritual. É água sobre quem tem sede de Deus. O avivamento é para quem tem sede. É uma sede desesperada, não é uma sede comum que nós temos no dia a dia, mas é uma sede desesperada, é uma sede incansável, é uma sede de quem não se contenta com migalhas espirituais. A água é derramada sobre estes. Leonard Ravenhill, um homem de Deus, escreveu um livro que eu indico a todos. Nome desse livro, título: Porque tarda o pleno avivamento. Tem audiobook no YouTube, aos montes. E nesse livro, ele cunha algumas frases que nós vamos trazer aqui. A primeira delas, ele fala que a oportunidade de uma era de ouro está diante de nós, mas temos um coração da idade da pedra. Nós temos à nossa disposição conhecimento, uma igreja saudável, liberdade para adorar. Não enfrentamos, como conversávamos hoje com a missionária, aonde amigos dela já foram presos no Egito só porque falaram sobre Jesus. Eu e você temos toda a liberdade para adorar, temos toda a liberdade para buscar a Deus, aonde lá no período pós-apostólico a igreja ceava, e quando eles falavam, este é o meu corpo, lendo o texto bíblico, os soldados romanos, querendo um motivo para eliminar a igreja, falava lá, ó, eles praticam canibalismo, estão comendo o corpo humano. Não temos esse problema. Temos conhecimento aos montes.
Temos conhecimento à nossa disposição. Tenho certeza que às vezes você olha lá para a tua estante, qual versão da Bíblia eu vou ler hoje? Qual versão eu vou levar para a igreja? Você abre no celular, vou ler na NVI, na NTLH, na ARA, a Era de Ouro. Só que nós vivemos com o coração feito de pedra. Outro homem de Deus, chamado Edward Bounds, ele escreve um livro chamado O Poder através da Oração. Ele traz uma declaração contundente. Homens que oram são o poder de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está procurando homens melhores. Enquanto a igreja procura no seu ativismo religioso métodos e estratégias para atrair pessoas, Deus procura homens que estão em oração. Deus olha para a terra e procura um homem que se coloque na brecha. Deus, lá em Jeremias, ele vai relatar: Jeremias, eu estou procurando um homem só. Com um homem lá no Carmelo, Deus botou os profetas de Baal de cabeça para baixo. Um homem que se coloque na brecha. Mas o avivamento, amados e queridos, ele não começa simplesmente com movimentações, com línguas estranhas. Ele não começa com barulho. O avivamento, ele não começa com o povo pulando igual pipoca, marchando no poder. O avivamento não começa na gritaria, na entonação da voz. O avivamento, ele começa com uma profunda convicção de pecados. Você acha que é à toa que nós temos no momento litúrgico dos nossos cultos um momento de contrição, um momento de quebrantamento, um momento onde nós oramos e derramamos a nossa vida diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados? É porque nós estamos buscando um avivamento. Nós estamos buscando a manifestação do Espírito de Deus. E ele começa o texto dizendo: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Por que começar falando de Jacó e depois falando de Israel? Porque ele está identificando, ele está olhando para aquele povo e falando: antes de ser Israel, o povo a quem eu escolhi, tu foste Jacó. Tu foste aquele que enganou. Tu foste aquele que errou. Tu foste aquele que andou por caminhos tortuosos. Tu já teve a tua natureza carnal. Eu te conheço. Eu sei quem você realmente é. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Não adianta tentar ter uma aparência para o pastor. Não adianta tentar manter uma aparência para o irmão. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Lá no profundo, lá no íntimo do teu ser, lá no íntimo do teu quarto, Ele sabe quem você é. Ele olha, Ele vê tua carnalidade, tua duplicidade, Ele vê o teu pecado. Antes de prometer que a água virá sobre o sedento, que a chuva virá sobre a terra seca, antes de prometer que o Espírito virá sobre toda a carne, Ele começa a tratar.
Não existe avivamento sem arrependimento. Quando Deus derrama o avivamento lá em Atos, qual é a pregação de Pedro? Arrependei-vos. Quando Jesus chega no cenário, a primeira pregação dele não é uma grande mensagem expositiva, não é o hebraico, não é o grego, não é hermenêutica, não é escatologia, não é essas coisas técnicas que são uma bênção, mas é arrependei-vos. Quando João Batista, o precursor do Messias, o último profeta a anunciar a primeira vinda de Jesus, ele chega no cenário, ele fala: arrependei-vos. Arrependei-vos, tenha uma convicção de pecado. Reconheça o que você é, reconheça quem você é, olhe para dentro de si. Olhe para o teu coração. Jacó, ouça, servo meu. Ouça. Não há avivamento sem convicção de pecado. A igreja moderna, diz Leonardo Ravenhill, tem medo de pregar sobre pecado, porque tem medo de ofender. Mas o evangelho que não ofende o pecador não pode salvar o pecador. Se você lê a Bíblia e não se ofende com ela, se você lê a Bíblia e não se sente confrontado, você está lendo da forma errada. Se a mensagem nesse lugar não confronta a tua vida, não é uma mensagem do Evangelho, porque o Evangelho confronta. O Evangelho tira da zona de conforto. O Evangelho tira a gente da mesmice e nos leva por um caminho de transformação. Por isso é necessário uma convicção profunda de pecado. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você chorou pelo teu pecado? Qual foi a última vez que tu olhou para dentro de si e falou: eu menti, me perdoa, o sacrifício da cruz foi muito caro para que eu o desprezasse. Eu olhei para aquela mulher, eu flertei, ó Deus, me perdoe. Eu estive com preguiça, me perdoe, Pai amado. Eu não te busquei, me perdoe, Senhor. Me perdoe, eu sou pó e cinza. Mas acontecer alguma tragédia, acontecer alguma coisa que te traz um impacto, um prejuízo, aí você ora. Aí você chora, aí você busca, irmãos. Nós não podemos agir com apatia. A nossa frieza é espiritual. Nós não podemos agir com apatia, com o pecado. O pecado, ele mata. O pecado, ele destrói todo o nosso ser. Ele rouba a nossa espiritualidade. Quando foi, irmãos, a última vez que você se preocupou com aquele pecado que se tornou um pecado de estimação? Quando foi? Quando foi que você se prostrou diante de Deus? Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou frio. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas me perdoa. Quando foi, irmãos? Mas surgir uma tragédia, a gente se comove. Pastor, não posso me comover, não é isso. Quando nós nos comovemos, nós oramos, nós nos preocupamos, é porque isso tem um significado para nós. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi meu irmão, foram tempos, dias, semanas, meses, anos dolorosos. Foi terrível e ainda é.
Mas quando eu olho para a minha vida espiritual, quando eu olho para os flertes com o pecado, quando você olha para isso, isso tem que te comover. Isso tem que te trazer um desespero e uma preocupação. Porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Não tem homem, não tem governante, não tem presidente, não tem comunismo, não tem feminismo, não tem nenhuma criatura que vai nos afastar de Deus, a não ser o pecado. As mãos não estão encolhidas, os ouvidos não estão tapados, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Olha a gravidade do pecado. Mas ele continua. E tu, ó Israel, quem eu escolhi? Ele começa a lembrar da eleição incondicional. Antes de nascermos, ele te elegeu nele. Antes de nascermos, ele já te chamou. Ele já te predestinou para viver a salvação. E ele te lembra isso mais uma vez. Ele te chama de Jacó, mas não é para te jogar na cara. É para te mostrar de onde ele te tirou. É para te mostrar que ele te tirou do catolicismo. É para te mostrar que ele te tirou do espiritismo, do mundanismo, da vida de pecado, da vida de trevas. Ele foi lá, não foi você que escolheu ele, não. Eu que te escolhi. Eu que estendi a mão para ti. Ele foi lá com mão forte e te trouxe para a presença dele. Eu te escolhi. Eu te transformei. A sua sede é resultado dessa graça. Ter sede é uma bênção. O verso 2, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas. São essas palavras que quando eu olho para tudo que vem acontecendo, que me dá um combustível para continuar. Você acha que o ministério me dá combustível? Pregar me motiva? Se pregar me motivar, se o ministério me motivar, se bater uma perseguição e fechar essa igreja, eu não posso parar. O que me motiva é a palavra de Deus. O que tem que motivar a tua vida é essa palavra aqui, ó. Eu te criei. Eu te formei. Você só existe porque eu quero, é o que ele está dizendo. Você só vive porque eu quero. Portanto, não temas. Não temas o quê? Não temas as dificuldades, não, irmãos. A gente tem que parar com essa visão humanista. Como se a Bíblia estivesse tratando do nosso cotidiano de uma forma egoísta. Ela está falando da nossa espiritualidade. Não temas. Não temas com o avanço dos falsos profetas. Não temas com a apostasia. Não temas com a aridez espiritual. Não temas que aquilo que tu viveu no passado, tu não vive mais hoje. Não temas. Não temas. Não temas porque aqueles que tu viu lá atrás apostataram. Não temas. Não temas porque você não está vendo mais a mensagem confrontadora do Evangelho. Não temas. Não temas, porque eu vou te ajudar. Você é meu servo. Você é quem eu escolhi, porque eu vou derramar, porque eu vou avivar,
porque eu vou transformar, porque eu vou dar poder, porque eu vou manifestar a minha presença. Para de justificar o teu pecado. Eu pequei porque fizeram isso. Eu pequei porque me induziram aquilo. Para com isso. Para de se comparar a crente morno. Para de medir sua espiritualidade por atividade religiosa. Eu sou espiritual que eu vou na igreja. Eu sou espiritual que eu levanto a mão. Eu sou espiritual que eu estou em culto todo dia da semana. Eu sou espiritual porque ao invés de ver a final da Libertadores, eu estava lá no culto. Eu sou espiritual porque eu não tenho TV em casa. Chega de religiosidade! Chega de religiosidade! Está na hora de termos uma mudança de verdade! Chega de depender de culto, irmãos! Eu sou espiritual porque eu vou na reunião de oração. Eu oro, pastor. Eu oro. O Baldes não falou que Deus está à procura de melhores homens, mas só ora na reunião de oração. E se ano que vem mudar? E se ano que vem não tiver as reuniões de oração na segunda-feira, a gente para de orar? Não, irmãos, aqui quando tu vem cultuar, quando tu vem orar, quando tu vem aqui, é para manifestar aquilo que tu está cultivando no teu quarto, aquilo que tu está cultivando no secreto, de joelhos, chorando e buscando a presença de Deus. Chega de religiosidade, chega disso. Estou farto disso. O Espírito de Deus clama, ele está farto de religiosidade. Ele está farto de ego inflado. Ele quer homens e mulheres que oram. Reverendo diz, a razão pela qual não temos avivamento é que estamos dispostos a viver sem Ele. Estamos dispostos a viver no raso, a viver uma vida carnal. Mas é como o texto que já pregamos aqui, Salmo 42:1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Aleluia, meu Jesus. O avivamento exige, irmãos, uma sede insaciável por Deus. Uma sede poderosa. É o sedento. É aquele que está sem água 1, 2, 3 dias, no calor que faz no Rio de Janeiro. Quando tu passa o dia fora, tu passa 3, 4 horas fora e tu não consegue parar para comprar uma água. Tu chega em casa, a primeira coisa que tu faz, o que é? Corre na geladeira. Agora imagina uma terra seca, onde tu não tem água. 1, 2, 3 dias morrendo de sede de verdade. Quando tu encontra água, tu começa a se deleitar. E tu não vai bebendo ali de pouquinho, igual a irmã Alessandra está bebendo agora, com uma finesse, com uma delicadeza, como uma lady, né, minha irmã? Não é dessa forma, você vai desesperado, porque aquilo está matando a tua sede. A terra seca, a terra árida. Sabe quando tu olha aqueles filmes aonde a terra, o chão, ele já está rachando de tão quente que tá, tu derrama água, automaticamente ela evapora. É isso. Nós somos terra árida, nós somos terra seca, nós estamos sedentos e o Espírito de Deus vem sobre nós, irmãos, sobre esses que têm essa sede insaciável. Você bebe água e continua bebendo.
Bebe e continua, bebe e continua, bebe e continua, bebe e continua. Eu já li a Bíblia toda, eu vou ler de novo. Eu já li, eu vou ler de novo. Eu orei ontem, eu vou orar hoje de novo. Eu vou buscar hoje de novo, porque eu sou insaciável. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Bondes falou: o que a igreja precisa hoje não é de mais ou de melhores mecanismos, não de novas organizações ou mais e novos métodos. Ela precisa de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos em oração. Mas nós cavamos, como o profeta Jeremias vai dizer, cisternas rotas. Nós estamos parados, estamos andando em círculos. Nós estamos preocupados com as estruturas, com a estética. Gasta-se milhões e milhões para construir igrejas que parecem shopping, mas a reunião de oração vazia, a reunião de oração escassa. O teu quarto nunca mais testemunhou você orando. A tua cama nunca mais viu uma lágrima tua, porque nós normalizamos a vida espiritual, porque estamos dispostos a viver sem um avivamento, estamos dispostos a viver esse mundo em trevas, irmãos. Um homem de Deus disse que a nossa geração faz a Idade Média, que é conhecida como o período das trevas, parecer meio-dia. A nossa geração que cheira a pecado. E você já reparou? Quanto menos ora, mais peca. E quanto mais ora, menos peca, irmão. Porque estamos envolvidos em Deus. Réveillon diz: temos muitos organizadores, mas poucos agonizadores. Muitos que prestam serviço, mas poucos que pagam o preço. Muitos que cantam, mas poucos que choram. Muitos que pregam, mas poucos que oram. Hernandes Dias Lopes conta uma história de um pastor coreano que reservava pelo menos, se não me falha a memória, 3 ou 4 horas por dia de oração. E Deus deu um crescimento assombroso no seu ministério, com vidas e mais vidas se convertendo. Só que em um determinado momento, isso é na Coreia do Sul, Coreia do Norte, né, que é perseguida, na Coreia do Sul, então. Na Coreia do Sul, o presidente ou governador, alguém importante, liga no escritório dele, quer falar com ele. A secretária atende e fala: ele não pode te atender. Não, mas eu preciso falar com ele. Ele não pode te atender, ele está orando. Mas a gente não. A gente ora com o celular bem aqui, ó. Pipocou, a gente interrompe a oração. Aí, quando ele termina de orar, vai atender presidente, governador. Como é que pode? Você me deixa esperando. Você sabe quem eu sou? Ele devolve com uma pergunta: você sabe com quem eu estava falando? Não é qualquer um. Aquele homem lá, irmãos, ele entendeu o que eu e você ainda não entendemos. O poder através da oração. Ele compreendeu isso. Sede de Deus ou sede de bênção? Desejamos a presença ou apenas os presentes de Deus? Queremos conhecê-lo ou apenas usá-lo? Deus, ele promete derramar rio sobre a terra seca. Isso é a descrição de uma alma
que reconhece a sua total incapacidade de produzir vida espiritual por si só. Você reconhece a tua aridez? Você reconhece a sua sede? Não são só esforços religiosos. Não é isso. É mais. Deus não costuma fazer nada, segundo Baldes, senão em resposta à oração. Deus sempre convoca o seu povo a orar. É porque ele depende do homem, não, mas é porque ele faz dessa forma. É o modus operandi de Deus. Atos 2, o Espírito vem. Eles começam a pregar, 3.000 se converte, 5.000 se converte. Um mover tremendo. O que eles fizeram? Ficaram em oração. Eles se dedicaram à oração. Réveillon vai acrescentar: nenhum homem é maior do que a sua própria vida de oração. O avivamento ele não vem enquanto nós estivermos satisfeitos com devocionais de 5 minutos e orações apressadas antes da refeição. Não. Precisamos fazer igual Jacó. Eu não vou te deixar ir. Eu não vou te deixar ir. Ou como Moisés: se tu não fores conosco, nós não iremos. É como o louvor que entoamos, baseado em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O avivamento, ele traz transformação. Ele traz mudança. Por isso que nós destacamos 3 expressões no texto que lemos. Existe uma confissão verbal pública. Eu sou do Senhor. Existe uma identificação. Se chamará do nome de Jacó. E existe uma consagração permanente. Escreverá com a sua mão ao Senhor. Essas são formas de identificar alguém que está em busca de um avivamento verdadeiro. E tudo isso vai culminar no verso 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quantos avivamentos estão exaltando o homem, não é? Quantos moveres traz uma promoção humana para no final venderem alguma coisa, para no final manipular o povo. Não é? Réveillon vai escrever: o avivamento verdadeiro sempre exalta Cristo e humilha o homem. Bounds vai dizer: oração não é preparação para a obra. A oração é a obra. Você está pronto para um avivamento, meu irmão? Você está buscando por isso? Ou estamos atrás de experiências emocionais que mexem com a nossa psique? O avivamento verdadeiro não custa alguma coisa para você, não. O avivamento, ele vai custar tudo. 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 Custa a reputação, custa conforto, custa agenda, custa planos. Só que o que eu e você vamos ganhar? Ganhamos mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Não tem alternativa. Ou você tem Deus, ou você não tem nada que realmente importa.
Avivamento é isso. A pergunta que eu faço aos irmãos não é se Deus quer derramar o seu espírito, é só ler o texto. Ele quer derramar. A pergunta é: você tem sede? Você tem sede? Você tem sede? Se você reconhece a sua aridez espiritual, se você está cansado de religiosidade vazia, se você quer conhecer a Deus de verdade, não apenas saber sobre Ele, mas conhecê-lo intimamente, então venha. Venha com sede, venha com o seu quebrantamento, venha com sua confissão de pecado. E beba. Beba profundamente da água viva que só Cristo pode dar. Porque fora de mim não há Deus. Não há substituto. Não há alternativa. Ou você tem Cristo, ou você não tem nada.